Olá, meu nome é Jorge Alves e eu serei o seu mentor e terapeuta nessa jornada rumo ao autoconhecimento. Seja muito bem-vindo a essa aula sobre o tema da ansiedade. Hoje você irá aprender a identificar sinais de ansiedade e aplicar algumas técnicas simples para retomar o controle diante de uma situação de ansiedade. Isso vai te ajudar a retomar o controle imediato, tanto da sua mente como do seu corpo. Bom, a gente precisa entender que a ansiedade é um processo natural, mas quando ela é intensa, ela prejudica o nosso dia a dia. Então a gente precisa diferenciar a ansiedade que ela vem de uma preocupação que é saudável de uma ansiedade que ela é debilitante. Então eu quero que no final dessa aula de hoje você aprenda um pouquinho sobre o que é ansiedade e eu vou te dar aqui três técnicas muito práticas para que você possa reduzir a sua ansiedade instantaneamente sempre que você precisar, ok? Bom, antes de tudo a gente precisa entender o que é ansiedade. Porque antes de aprendermos essas técnicas, para que a gente possa controlar a ansiedade, é importante entendermos o que ela realmente é e como ela funciona. Compreender isso vai te ajudar a não se sentir refém dos momentos de tensão, dos momentos de apreensão, ok? Bom, primeiro ponto, ansiedade ela é uma resposta natural do nosso organismo. A ansiedade ela não é algo ruim por si só. Ela é uma resposta natural do corpo ao estresse que muitas vezes sofremos ou algumas situações que nós podemos percebê-las como perigosas. É uma maneira do corpo dizer assim para você: atenção, algo exige o seu cuidado. Então, é um sinal de alerta que é disparado no nosso organismo. O problema surge na nossa vida quando essa resposta ela se torna desproporcional à situação que nós estamos vivendo ou ela passa a se tornar algo constante, passa a se tornar algo que nós vivenciamos com muita frequência. Precisamos entender que a ansiedade ela envolve o corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Quando você é, nesse caso, agredido, né, atacado pela ansiedade, você vai sentir uma aceleração do coração, sua respiração vai se tornar muito rápida, suas mãos vão começar a suar em muitos casos, e você vai sentir tensão muscular. Não necessariamente que você precise ter todos esses acontecimentos, né? Não necessariamente você terá todos esses sintomas, mas muito provavelmente alguns ou a maioria deles, eles irão se manifestar sim. Na sua mente, você vai começar a ser tomado por pensamentos de preocupação, vai ter uma enorme dificuldade de concentração, sensação de que algo ruim vai acontecer, está prestes a acontecer, você fica tomado por uma tensão muito grande. Então você começa meio que esperar o pior na sua vida. E as emoções que são geradas pela ansiedade, você começa a ser tomado por medo, frustração, impaciência, sensação de sobrecarga. É muito comum pessoas que vivem já um diagnóstico de ansiedade, que estão desenvolvendo uma ansiedade como uma doença, viverem cansadas, viverem sobrecarregadas, se sentindo como que se carregando um fardo e não tendo mais paciência para lidar com determinadas demandas. Então isso vai comprometer o seu trabalho, isso vai comprometer seus relacionamentos, vai comprometer a sua vida como um todo. Então imagine que você vai fazer, por exemplo, uma apresentação importante, né? Aí seu coração dispara, sua respiração fica rápida, seus músculos ficam tensos e sua mente começa a dizer para você: não vou conseguir, não vou conseguir.
Esses sinais físicos e mentais, e também emocionais, são todos ligados ao mesmo tipo de mecanismo que é a ansiedade. Então eu preciso falar para você agora um pouquinho sobre o ciclo da ansiedade, porque a ansiedade ela vai funcionar como um loop, como um círculo vicioso nas nossas vidas. E isso pode se intensificar muito rapidamente. Isso pode ter proporções assim, até mesmo desastrosas, se nós não tivermos os devidos cuidados, se não procurarmos a ajuda necessária. O primeiro ciclo, a primeira dimensão desse ciclo são os pensamentos de ameaça. Você começa a ser tomado por aquele tipo de pensamento. E se eu fracassar? E se não der certo? Ah, eu não vou conseguir. E isso começa a virar uma crescente. Você começa a ser tomado por esses pensamentos negativos, por esses pensamentos que eles vão tomando a sua mente de assalto e vão te infligindo medo, vão te ameaçando, vão te encurralando. Você vai ficando sem reação. Perceba. Então, de repente, você está ali construindo um relacionamento, você começa a olhar para aquilo achando que a pessoa ela não te ama o suficiente, ou não gosta de você o suficiente, ou que as suas atitudes a desagradam. Você começa a mergulhar também num poço de negatividade. Esses pensamentos ameaçadores, eles começam a trazer muito um critério de negatividade constante sobre a vida de uma pessoa. O segundo aspecto desse ciclo de ansiedade é que esses tipos de pensamentos vão gerar uma reação física. De que tipo? O coração vai acelerar, a respiração ela vai ficar mais curta e consequentemente, você, em alguns casos, as pessoas elas começam a ser tomadas por um tremor ou por uma paralisia. Elas paralisam, elas ficam sem reação, elas não conseguem se mover por alguns instantes. Então, é um tipo de situação que há uma descarga no corpo e essa descarga ela vai fazer com que você paralise ou sofra outros sintomas. Você vai perceber que à medida que você está tendo ansiedade, nutrindo esse tipo de pensamento, o corpo já reagindo a isso, você começa a intensificar o medo. Você começa a acreditar que você não vai lidar com aquela situação, que você não vai conseguir, aquilo fica tão forte que você é capaz. E eu já ouvi casos de pessoas dirigindo e ao serem tomados por uma crise de ansiedade, elas basicamente sofreram um acidente automobilístico, elas pararam, elas não conseguiram ter reação diante do volante, ou no ímpeto pisaram no acelerador e sofreram um acidente. Já ouvi alguns casos, não foi um somente. Então, são situações que você vai percebendo que elas podem ser desastrosas nas nossas vidas. E o quarto movimento desse ciclo são os pensamentos circulares, pensamentos que ficam girando em torno da cabeça de uma pessoa. Então, e gira em quê? Em torno de cenários de catástrofe, em torno de cenários negativos. Você vai mergulhando dentro de um abismo de negatividade. E isso vai fazendo com que a ansiedade ela aumente cada vez mais. Por exemplo, quanto mais você pensar que você não consegue algo, automaticamente mais o seu corpo reage, mais o medo aumenta e esse pensamento ele vai reforçando, ele vai ganhando forma, ele vai crescendo. É como uma roda girando sem parar, entendeu? Então, nós vamos nesse momento entender como a ansiedade se manifesta e se retroalimenta. Nós vamos entender um pouquinho que esse ciclo ele tende a tomar conta da nossa vida. E o ciclo é o seguinte: eu começo a nutrir um pensamento
ruim, um pensamento que me agride, um pensamento que me ameaça. O corpo passa a reagir a esse pensamento. Esse pensamento ele vai se intensificar, ele vai crescer dentro da pessoa. O seu corpo começa a dar os sinais, ele começa a crescer. E isso vira um círculo vicioso. E aí, uma pessoa ela pode acabar tendo num estado mais crítico um AVC, ela pode ter um infarto, ela pode ter algum tipo de surto que precise de uma intervenção médica urgente. Uma vez dito isso, eu quero propor para vocês algumas técnicas simples que você pode usá-las no dia a dia para que esse ciclo ele possa ser interrompido imediatamente. Assim que começar a acontecer, você aplicar essa técnica e essa técnica ela vai te trazer de volta para o controle. Porque o que vai acontecer quando a gente passa a sofrer de uma crise de ansiedade, todo o controle é tirado da gente. Então eu quero trabalhar aqui com vocês 3 passos para reassumir o controle, para lidar com a ansiedade. A primeira técnica que eu quero trabalhar com vocês nessa aula é a chamada técnica de respiração. A respiração consciente ela é a maneira mais rápida de sinalizar ao cérebro o que tudo está bem. E eu vou explicar um tipo de respiração que nós chamamos de respiração 4-7-8. Exato, esse é o nome da técnica. Respiração 4-7-8. Como ela se dá? Você vai inspirar pelo nariz, contando 4 segundos, ou seja, você vai fazer a sua contagem. Você vai inspirar e vai contar 1, 2, 3, 4. Inspirou, você vai segurar essa respiração e você vai contar de 1 até 7. Então você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois você vai soltar lentamente pela boca, como se você estivesse soprando num canudo. E você vai contar de 1 a 8. Então você vai contar 1, 2, 3, 4, sucessivamente até 8. Então eu quero nesse momento te levar a uma demonstração prática. Quero que nesse momento da aula você se desconecte de qualquer barulho, de qualquer interrupção, de qualquer situação que possa tirar sua atenção e você pratique comigo. Eu recomendo que você faça isso de olhos fechados. Eu vou te guiar aqui na contagem e você irá fazer, ok? Se você não aguentar fazer na mesma proporção que eu estou apresentando, você pode ir reduzindo. Mas vamos lá comigo, vamos experimentar esse momento. Então, feche os seus olhos e agora, pelo seu nariz, inspire. Pode inspirar. 1, 2, 3, 4. Segure a respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte levemente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxe. Com os olhos fechados ainda, vamos fazer uma segunda vez. Então, vamos lá. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte pelo nariz. 1, 2, pela boca, perdão. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai inspirar, segurar e soltar pela boca, ok? É uma técnica que você pode usar em qualquer lugar, inclusive no trabalho ou transporte público.
dependendo da situação, nem não é necessário você fechar os olhos. Mas se você puder fechar os olhos, porque ele vai te desligar, né, te desconectar do ambiente externo, vai te ajudar. Mas se você tiver em um momento onde você possa estar realizando um trabalho manual ou fazendo qualquer coisa do tipo, você pode fazê-lo com os olhos abertos, mantendo esse padrão. Inspira, conta até 4, segura até 7 e solta pela boca até 8. Ok? Essa é a primeira técnica. É a técnica da respiração 4, 7, 8. A segunda técnica que eu quero trabalhar com você nessa aula é a chamada técnica da ancoragem sensorial, também conhecida como grounding. Quando a nossa mente ela se perde em pensamentos ansiosos, em pensamentos de preocupação, nós precisamos novamente trazer o foco para o presente, para o atual momento, usando os nossos sentidos. A técnica da ancoragem, ela visa exatamente isso, fazer com que você saia dessa situação onde você estava alimentando pensamentos, onde você começou a ser saqueado, ser tomado de assalto pelos seus pensamentos, e vai te trazendo de volta para a realidade. Então, nós vamos trabalhar 5 passos para que a gente possa trazer novamente você de uma situação de ansiedade, de uma crise de ansiedade, para que você perceba a realidade ao seu redor. Então, no momento que você estiver sentindo uma ansiedade, procure observar 5 coisas ao seu redor. Enumere elas. Veja o que você viu, enumere a primeira, enumere a segunda, enumere a terceira. Você pode olhar ao seu redor, enumere a quarta e enumere a quinta. Achou essas 5 coisas ao seu redor? Sinta. Você não precisa ir até elas, mas dessas 5 coisas que você viu, pense em 4 coisas que você pode tocar com as mãos, que você conseguiria tocar ou até mesmo pegar e segurar. Fez isso? Procure escutar 3 sons que possam estar acontecendo ao seu redor. E às vezes parece meio inusitado isso, mas você consegue perceber 3 sons ao seu redor. De repente você está dentro de casa, você pode ouvir o som, de repente, de uma panela ali fervendo alguma coisa ou cozinhando alguma coisa, o relógio, o movimento do relógio, os passos de alguém, se você tiver um pet, o movimento dos passos do seu pet. Ou seja, a ideia é exatamente nesse ponto te levar uma concentração tão grande para o movimento que está acontecendo, para um determinado som, para um determinado aspecto, que isso vai te empurrar para aquele momento, para aquele ambiente. Isso vai gerar uma quebra muito grande naquele padrão de sentimento, né, que a ansiedade impõe, que é exatamente te tirar do foco das coisas e te colocar meio num ambiente onde você foi sequestrado. Você volta novamente para esse ambiente, você passa a lidar com ele. Depois, procure identificar 2 cheiros que você possa estar sentindo. Respire, tente percebê-los. E, por último, pense em um gosto. Concentre-se em pensar num gosto, como é um sabor de um café, de um chocolate, de uma comida que você gosta muito. Perceba isso. Quando você faz isso, basicamente você foi tirado daquele momento, daquela situação, e foi trazido de volta. Você pode aplicar os 5 passos, as 5 situações, dependendo do nível da ansiedade, porque quando ela é muito intensa, quando ela vem em uma pessoa que já está tendo crises constantes de ansiedade,
brecá-la se torna mais difícil. Brecá-la se torna mais demorado, porque ela envolve muitos aspectos e a pessoa já está tendo isso constantemente. Então, os 5 passos seria o ideal para que você possa usar. Eu te recomendo até você anotá-lo. Eu vou deixar num PDF para você as 3 técnicas dessa aula. Então, esteja com o PDF ou anote em algum outro lugar e subitamente, quando acontecer, faça isso. Ou, se você é uma pessoa que está vivendo um diagnóstico de crises de ansiedade, a tal ponto de você estar tomando medicamentos para o controle da ansiedade, e a gente sabe que no momento em que o corpo ainda está se habituando aos remédios, os primeiros dias do medicamento, eles são dias difíceis. Os primeiros dias ali que você está passando, tomando a medicação, você tem reações e a ansiedade ela não é bloqueada automaticamente. Então eu te recomendo que, como uma ajuda terapêutica, como uma prática terapêutica, a medicação que você está tomando, faça esse tipo de exercício, aplique essa técnica. Recomendo também para quem tem vivido, esse tipo de situação e ainda não faz um tratamento médico ou ainda não está no nível que precise disso, você pode treinar isso estando bem. É muito importante que na vida, nos momentos onde nós estamos bem, no momento onde as coisas estão dando certo, onde a gente tem paz, que a gente possa construir algumas coisas para quando vier o dia difícil, o dia mau, nós estejamos preparados para lidar com eles. Nós nunca vamos estar prontos para as adversidades. Nós nunca vamos estar prontos para aquilo que nós nunca vamos estar prontos para lidar com as situações que nós não esperamos. Mas nós podemos estar preparados. Preparados não significa estar prontos, mas significa que quando aquilo acontecer, mesmo que aquilo me surpreenda, mesmo que aquilo venha no momento que eu não espere, eu vou ter ferramentas para poder contornar aquilo, para poder lidar com aquilo. Então, eu quero fazer esse exercício com você para que você possa romper esse ciclo. Então, vamos lá. Quero que nesse momento você esteja bem atento aqui a esse momento da aula. E eu quero que, primeiramente, você observe 5 coisas ao seu redor. Onde você estiver, observe 5 coisas. Ah, mas eu estou num corredor, num corredor grande. Observe, mesmo você estando num corredor, tem coisas que você pode observar, o teto, a parede, o chão. Aí já foram 3, entendeu? Você pode observar mais alguma outra coisa. Faça agora 5 coisas, observe e enumere elas. 5 coisas que você está vendo ao seu redor aí. Dessas 5 coisas que você viu, quais delas você poderia tocar? Pense em 4 delas que você poderia tocar, que você poderia pôr a mão. Imagine você tocando, imagine a sensação de tocar, de pôr a mão sobre elas. Nesse momento, agora, tente perceber 3 sons ao seu redor. Agora, tente identificar, se você não estiver num lugar onde você possa sentir cheiros, tente pensar na sensação, nos cheiros. Ou se você estiver em algum lugar que possa sentir o cheiro, tente identificar 2 cheiros.
Ah, mas eu estou procurando aqui, eu não acho nenhum cheiro. Não importa, a questão não é você achar o cheiro, mas é fazer essa busca que vai te concentrar em algo e vai tirar aquele pensamento destrutivo do foco. Você está se movimentando, lidando com uma situação presente. E por último, lembre da sensação de algo que você gosta muito. Perceba um gosto. Seja o gosto de um café, seja de um sorvete, seja de uma comida que você gosta muito. Tente sentir isso. Ao fazer isso, mesmo que você não encontre esses elementos, porque a tarefa aqui em si, ela não gira em torno de você encontrar tudo ou de perceber tudo. Ela implica em você romper com o ciclo desses pensamentos que ficam girando sobre a sua cabeça. Você está se ancorando, você está se agarrando a algo para sair desse ciclo que está vindo ao seu encontro. E aí eu quero passar para a última técnica dessa aula, que é chamada de técnica de reestruturação dos pensamentos. E essa técnica, o que é reestruturar os pensamentos? Essa técnica é uma técnica usada para que a gente possa mudar o foco do nosso pensamento. Por quê? Porque mudar o pensamento vai te tirar do estado de ansiedade, ele vai transformar a ansiedade. Então você passe a pensar sobre outra coisa. Por exemplo, ou confronte o seu pensamento. Essa seria a forma mais óbvia. Vou te dar um exemplo. De repente você está ali pensando, vou fracassar, né? Esse sentimento ele surge de assalto. Esse pensamento ele vem assim e toma as nossas mentes assim no estalar de dedos. E aí você pensa, vou fracassar. Dialogue com ele. Faça a seguinte pergunta: eu tenho evidências do que eu vou fracassar? Ou estou apenas antecipando o pior? Será que por que você está fazendo isso? Será que o meu medo ele é real ou ele é irreal? Ele é fruto da minha imaginação? Será que eu tenho evidências que eu vou fracassar? Ou será que, de fato, o que eu estou vendo, eu estou percebendo que algo vai acontecer de verdade? E qual é a resposta que a gente deveria dar para isso? Pense para si mesmo, eu estou preparado. Eu posso aprender com qualquer resultado. Então, eu queria que você escrevesse numa folha, pegue papel e caneta, pause esse vídeo, pegue papel e caneta e você vai fazer o seguinte exercício. Você vai escrever o sentimento que ele está vindo, ou o pensamento mais recorrente, qual a ideia negativa que muitas vezes vem na sua cabeça, e você confronte ele. Faça uma pergunta. Pergunte se esse fato é real. Analise ele, se você tem fundamentos, se tem lógica, você está sentindo o que você está sentindo. E depois procure dar uma resposta para isso, uma resposta positiva. Busque uma resposta positiva. Ou seja, você está pondo na balança esse pensamento, você está analisando a validade dele, você está analisando se ele é um medo real ou não, e depois você vai corrigi-lo você mesmo. Ou seja, você vai confrontá-lo, você vai mostrar a alternativa, a saída para ele. Muito do que nós sofremos está relacionado ao fato de nós apenas reagirmos a algum estímulo que vem sobre a nossa mente. Nós pensamos algo, aí nós deixamos que aquele pensamento nos domine,
nós abraçamos ele cegamente e nós reagimos. Isso pode acontecer em fração de segundos. Em poucos segundos isso pode acontecer. Quando você para, analisa, faz uma autoanálise, uma reflexão, questiona esse tipo de pensamento, questiona esse tipo de sentimento, você pode agora corrigi-lo, você pode agora inserir na sua mente, falar para você mesmo, inserir a ideia que aquilo não vai acontecer, que você pode inserir a ideia que você pode lidar com aquilo, você pode inserir a ideia de que você pode aprender com aquilo, se aquilo for de fato um medo real. Vamos falar de alguém que teve um diagnóstico médico muito ruim ou negativo e, em consequência do seu diagnóstico médico, ele começa a nutrir inúmeros tipos de pensamentos avassaladores. Então você precisa trazer esses pensamentos, você precisa refletir sobre eles, questioná-los. Se tudo que você está pensando é válido, se tudo que você está pensando vai acontecer, se tudo que você está pensando não é apenas um medo, produzido, pelo desconhecido, pelo medo de como será o dia de amanhã, e passe a confrontá-los, passe a dizer para você mesmo que você está preparado. Aí você vai falar, mesmo que eu não esteja, mesmo que você não esteja. Ao sentir o que você está sentindo e ao pensar o que você está pensando, isso mostra claramente que você não está preparado. Mas se você começar a inserir isso, colocar este pensamento como se você estivesse trazendo uma resposta nova, confrontando, e fazendo isso diariamente, repensando essas situações, analisando elas e trazendo um olhar de esperança ou trazendo um olhar de conformidade de que você vai aprender a lidar, de que você pode passar por isso, mesmo que você esteja diante de uma situação talvez das mais difíceis na sua vida, você vai começar a encontrar ancoragem. Você vai começar a encontrar um olhar mais lúcido. E se você for uma pessoa que nutre fé, que nutre alguma espiritualidade, a partir de então, permita que a sua fé, que a sua espiritualidade, ela te dê esperanças. Gere em você pensamentos positivos para confrontar os pensamentos negativos. Diga coisas boas acerca de você mesmo, porque a forma como você se imagina, a forma como você pensa sobre você mesmo, a forma que você fala sobre você, aquilo que você diz sobre você, aquilo que você fala sobre você, aquilo que você pensa sobre você, define a sua vida, define o seu futuro, define o dia de amanhã. Vá fazendo dia após dia. Faça isso como uma disciplina. A disciplina é algo que nós fazemos repetidamente, mesmo que nós não estejamos vendo resultados aparentes, mesmo que nós não estejamos vendo resultados instantâneos. Mas a disciplina e o trabalho diário fará que a sua mente mude, a sua visão acerca de você mesmo mude. E ao mudar, quando você muda, a realidade ao seu redor também começa a ser alterada, porque você passa a enxergar com novos olhos, tanto a você mesmo como a realidade que te cerca. Ok? Então estamos chegando ao final dessa aula, lembrando que eu falei um pouquinho sobre ansiedade, sobre como ela nos afeta, sobre o ciclo da ansiedade, como ele acontece em nossas vidas, e trabalhei com vocês 3 técnicas. A primeira técnica foi a técnica da respiração, 4, 7, 8, inspira 4, segura 7 e solta pela boca até 8. A segunda técnica foi a da ancoragem sensorial,
onde nós percebemos cheiros, percebemos coisas, usamos os nossos sentidos, né? O olfato, o tato, o paladar, para que a gente saia daquele ciclo de pensamentos negativos e se concentre no atual momento presente. E a terceira técnica é a reestruturação de pensamentos, para que a longo prazo possamos lidar com sentimentos ou pensamentos negativos, ou até mesmo com as situações que elas têm trazido ansiedade, que tem sido a causa de produzir ansiedade. Eu quero que vocês pratiquem isso, pratiquem diariamente, observem os efeitos e as mudanças, e você coloca aqui nos comentários se tem qual o efeito que tem produzido. E lembrando que isso não vai acontecer do dia para a noite. Todo trabalho ele é um trabalho contínuo. Isso vai fazendo, é a disciplina. É trabalhar continuamente que vai fazer com que haja mudanças significativas. À medida que elas forem acontecendo, deixe o seu comentário aqui, ok? Para finalizar, eu quero te lembrar sempre, né, que a ansiedade ela não precisa controlar as nossas vidas. Com consciência, com treino, com prática, você vai poder recuperar gradativamente o controle da sua mente e viver uma vida de forma mais leve. Então, muito obrigado por participar dessa aula. Eu espero que as técnicas que foram compartilhadas hoje, como a respiração, a ancoragem e a reestruturação do pensamento, ajudem você a retomar o controle da sua mente sempre que a ansiedade ela surgir. Lembre-se que a ansiedade também é uma resposta natural ao corpo, mas você pode aprender a gerenciá-la. A prática diária das ferramentas que nós aprendemos hoje fará toda a diferença na sua qualidade de vida. Continue se observando, aplicando as técnicas e celebrando, que isso é muito importante. Celebre, se alegre cada pequeno progresso. Tenha gratidão por cada dia que você vai avançando, que você vai melhorando, que alguma coisa vai sendo mudada, que alguma coisa vai sendo revertida de pior para melhor. E se você quiser se aprofundar ainda mais, nos próximos módulos do curso, nós vamos trabalhar estratégias também avançadas para lidar com a ansiedade de uma forma duradoura. Até a próxima aula e cuide de você mesmo. Cuide do seu corpo, da sua mente e das suas emoções.